Bom dia, amigos, irmãos, familiares, ouvintes. Espero que todos tenham um domingo abençoado, um domingo de paz, de união com a família, fraternidade. Nesses tempos de pandemia, eu já observava isso antes, mas agora eu apurei um pouquinho mais a minha observação e contemplei a preocupação das pessoas com a vida terrena, e o medo do Covid, o medo de ficar enfermo, o medo de morrer, medo, em alguns até exageradamente forte. E eu pensei, vida terrena e o fim que ela terá. E aí resolvi vasculhar a palavra de Deus e me deparei com Provérbios 26, 23, e ele me diz assim, como vaso de barro, coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas o íntimo encobre o engano. Interessante esta palavra, né? E esse provérbio me revela a natureza humana, destituída da graça de Deus, desde a separação que Adão obteve cometendo o primeiro pecado contra Deus. E me fez refletir na vida com Cristo, quer dizer, são duas coisas diferentes. Vislumbro em toda a história do mundo uma coisa certa nos seres humanos, que não há quem mude isso, nem a ciência, nem as ideologias, nem a filosofia, nem os conceitos políticos, nem a psicologia, nem medicina ou biomedicina, como queiram, nada muda isto. Qual seria esta coisa? Fácil. O nascimento e a morte. Ninguém vai mudar isso. Todos que vivem e viverão sobre a face da terra, até a destruição dela, que se dará na volta de Cristo, passará por este processo. É impressionante. Não há quem mude isso. E isso só, para mim, já mostra a existência de Deus. Porque lá em Eclesiastes 3, ele declara que há tempo de nascer e tempo de morrer, debaixo de um propósito de Deus, e um tempo determinado. Então, no decorrer da vida entre o nascimento e a morte, é que pode dar algum sentido na vida terrena, né? E a maioria das pessoas vivem por esta vida terrena. Embora saibam que tudo vai ficar aqui, embora saibam que vão morrer, mas a maioria delas não querem crer no destino que o juízo final dará a cada pessoa. Então eu quero destacar 3 pontos. Me desculpem, hoje eu vou alongar um pouquinho mais. Primeiro ponto. Para aqueles que dizem ser de Cristo, mas apenas de aparência, e aqueles que não são e vivem como o vaso de barro, frágil, quebradiço, porém ornado com prata, filetes de ouro, lindo por fora, beleza agradável de ser apreciada, contudo no seu interior está alojada, à espera de que venha tocá-lo, a mais poderosa serpente. Assim são os que estão fora de Cristo ou dizem ser de Cristo, mas oprimem o próximo,
É alucinado por dinheiro e ele trabalha com usura, não assiste o necessitado, todos os seus negócios são escusos, a ânsia pelo poder são assim. Esses têm os lábios amorosos, sim, olha, parece mel, mas mentirosos, porque eles proferem algo que nunca irão cumprir. Porque o seu coração é maligno, egocêntrico, roubam. Eles agradam e procuram conquistar para depois apunhalar. Nisso está presente todo tipo de corrupção política, moral, cívica, ideológica, religiosa, filosófica, psicológica, seja lá o que for. Segundo ponto, para aqueles que de fato sentem que são humanas, porém procuram observar as leis de Deus registradas em sua palavra, a Bíblia, são totalmente opostos aos primeiros. Eles sabem que são vaso de barro, falível e finito, e não se ornam com pratas, ouro, sua pintura externa é real, porque no seu coração está o bom tesouro. Flui o amor, a compreensão de que não devem oprimir o próximo, pelo contrário, devem amá-lo. Seu dinheiro é para o próprio sustento e, se possível, do necessitado. Sabem que a vida sobre a face da terra é passageira e todos os bens que possam adquirir, posição, status, poder, são efêmeros e serão destruídos juntamente com a terra na volta de Cristo. Estes não procuram agradar para ganhar. Eles ganharam de Cristo e procuram distribuir com um amor altruísta. Analisando, os primeiros nunca têm paz, porque sua ambição os segue e pensam ser esta vida única. Então se resume no dia a dia e, por força de sua avareza, não estabelece os caminhos retos para angariar fortuna. Tudo que for necessário angariar para o seu território, não importa de que forma. São agitados, não têm sono tranquilo, vivem à custa do veneno da serpente. Os outros têm paz, estão contentes tanto com o pouco como no muito. Quando são extorquidos e oprimidos, sentem paz no coração, porque sabem que esta vida terrena aqui é uma brevidade e tudo isso ficará para trás. E não levarão consigo, mas apenas apresentarão ao juízo eterno, no final de suas vidas, boas obras das quais nem se lembrarão. Concluindo, se a vida terrena no nascimento, aliás, ela começa no nascimento e termina na morte, o espaço entre o nascimento e a morte pode ser de quantos dias, meses ou anos. No fim, que haverá? Qual é o fim? Só posso dar uma resposta que vem de Deus e está registrada em sua palavra. Queiro ou não acreditar. Eu não tenho o poder de colocar esta verdade na sua mente, no seu coração. Queira você ou não acreditar. Essa é a grande verdade. Vejam, no Apocalipse 20, eu tenho essa narrativa. Sofrimento eterno, ardor na consciência, pelos atos praticados sobre a face da terra. E ele diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia,
e foram jogados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Jesus diz que lá eternamente haverá choro e ranger de dentes. No Apocalipse 21, eu tenho o contraste disso, o contrário. Paz eterna, tranquilidade, esquecimento da vida terrena pelas obras praticadas. E aí ele diz lá, começa no versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e lhe serei Deus e ele me será filho. Bom, queiras você ser ateu, crer em Deus ou não, crer ou ter uma crença natural, não importa como você se posiciona e crê. Deus existe, e antes desse amor que estão pregando, esse amor bonzinho, ele é justiça, ele é perfeito. Um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Na volta de Cristo isso acontecerá. E aí é a minha pergunta: a vida terrena e o fim que ela terá? Depois desta vida aqui, você não vai morrer. Você vai continuar vivendo. E a minha pergunta que fica para você refletir, para você pensar e meditar é: onde você viverá a eternidade? Pense nisso. Deus te abençoe.